Amém e amém. Queridos, preste bastante atenção no que eu vou falar para os irmãos. O livro do Apocalipse, tido por muitos como um dos livros mais difíceis da Bíblia, e de fato ele traz para nós uma série de acontecimentos, de ensinamentos também, que começou no tempo dos apóstolos e se estende ao apóstolo João, que escreveu. É justamente aquele apóstolo que tinha uma grande intimidade com Jesus. Eu não sei se os irmãos sabem, mas os 12 apóstolos foram todos assassinados, com exceção de João. João foi o único apóstolo de Jesus que não foi assassinado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. O apóstolo Paulo foi decapitado. O apóstolo André foi crucificado em uma cruz em X. Tomé foi flechado até a morte. Só teve um apóstolo que não morreu assassinado, foi o apóstolo João. Segundo a história, o imperador romano da época mandou fazer um caldeirão de azeite fervendo e jogou o apóstolo João dentro para matá-lo. Mas a Bíblia diz, aliás, a história diz que milagrosamente ele não morreu. Então o apóstolo foi levado para essa ilha, que é chamada a Ilha de Patmos, que não tinha vida, não tinha como alguém sobreviver ali, principalmente ele que, segundo a história, já tinha por volta de 80 anos de idade, então já era um homem muito idoso. E é justamente nessa ilha que Jesus aparece para ele. Jesus se revela a João e manda João escrever as 7 igrejas da Ásia, manda ele escrever o livro do Apocalipse. Preste bem atenção, no livro do Apocalipse nós ouvimos algumas palavras que nos são estranhas. Por exemplo, a besta que surgiu da terra, a besta que surgiu do mar, o dragão, a antiga serpente. Tudo isso a gente escuta falar. Agora muitas vezes nós não entendemos por quê. Porque a nós não é revelado se nós não estudarmos e se o Espírito não nos ensinar. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Satanás, ele imita a Deus. Satanás, ele procura imitar a Deus de uma forma deturpada. Nós cremos em um Deus que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Como é que nós chamamos isso? A Trindade Santa. O livro do Apocalipse, o apóstolo João, ele nos revela uma trindade maligna que tenta imitar a Deus, que é o dragão, a besta que surgiu do mar e a besta que surgiu da terra. Pastor Ítalo, o que é isso? O dragão é o diabo, a besta que surgiu do mar é o anticristo, que é profetizado como um homem, como um ser, que nos últimos tempos vai aparecer para tirar a adoração que deveria ser dada a Jesus e trazer essa adoração para Ele. E a besta que surgiu da terra é o falso profeta, ou seja, o espírito do engano, que vai enganar, que vai deturpar a palavra. Perceba, irmãos, o pior inimigo da igreja hoje é o inimigo que usa a Bíblia na mão. Pastor, então o que é que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o pior ensino é aquele que pega a palavra de Deus e distorce a palavra de Deus. Para quê? Para que as pessoas pensem que estão recebendo algo de Deus, quando na verdade estão recebendo algo do diabo. Muito obrigado, missionária Zinete. Veja bem, no livro do Apocalipse, o apóstolo João, ele nos dá uma senha, e ele diz assim: quem tiver sabedoria, que calcule o número da besta. Qual é o número da besta? 666. E ele diz: quem tem sabedoria, que decifre. O número da besta será colocado como um selo na testa das pessoas e na mão direita. Eu comecei a pregação dizendo que o diabo imita Deus. Lá no livro de Deuteronômio, Deus diz assim para
para Moisés: Moisés, coloque as minhas palavras na testa do meu povo e na mão direita do meu povo. Queridos, não é algo literal. Nós não vamos encontrar uma marca que vai ser realmente implantada. Tem gente que diz que é um chip, tem gente que diz que é um código, tem gente que diz que é um cartão de crédito. Nada disso. O livro do Apocalipse é um livro simbólico. 666 na testa significa que o símbolo da besta vai estar na mente das pessoas, na mentalidade das pessoas, e na mão direita porque vai estar nas ações das pessoas. Então, por que é 666? O número da perfeição, que representa Deus, totalidade, é o 7. O número do homem, que significa incompletude, é o 6. Então, toda vida que você vê o 666, o apóstolo João está querendo dizer o seguinte: que esse símbolo desse homem chamado Anticristo vai mostrar que ele é um homem corrupto, porque perfeito só é Deus. Lá em 2 Tessalonicenses diz que ele é um filho do diabo. Assim como Cristo se encarnou na terra, o anticristo se encarnará no poder de Satanás para enganar as pessoas. Então, o apóstolo João ele vai descortinar isso. Mas antes de chegar lá, ele traz uma mensagem enviada por Jesus para as 7 igrejas da Ásia. Por quê, Ítalo? Porque essas 7 igrejas, elas ganharam destaque no tempo do apóstolo João por causa do lugar onde elas estavam. E a primeira igreja é a igreja de Éfeso. Olha como é que Jesus começa se apresentando. Ele diz assim, eu sou aquele que tem na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Quando nós vamos estudar a palavra de Deus, nós vamos perceber que as 7 estrelas que estão na mão de Jesus são 7 pastores daquelas igrejas. E os 7 castiçais são as igrejas. O que é que Jesus está querendo dizer? Que ele está passeando pelas igrejas, ele está andando pelas igrejas, ele está sondando as igrejas. O apóstolo Pedro, ele traz uma palavra muito séria. Ele diz que o juízo de Deus começará pela casa de Deus. Irmãos, muitas vezes nós estamos sendo tentados a ajudar as pessoas do mundo, mas o juízo de Deus começa na casa de Deus. O juízo de Deus começará dos altares, daqueles que muitas vezes tornam a palavra de Deus um produto, o púlpito um balcão e a igreja os clientes. É triste, irmãos, que tem muitas pessoas hoje que usam a palavra de Deus de forma deturbada para enriquecer, para tomar dinheiro, para ganhar poder, para manipular as pessoas. Tem muitas pessoas que muitas vezes se encontram assustadas, amedrontadas, porque de repente um líder religioso, ele manipulou, ele amaldiçoou, ele usou a palavra de Deus de uma forma deturpada, e as pessoas têm medo de maldição, e fazem culto de quebra de maldição. Irmãos, nós que estamos em Cristo não precisamos de cultos de quebra de maldição, porque toda maldição já foi quebrada na cruz. Toda maldição já foi quebrada na cruz do Calvário. Ah, mas eu tenho que quebrar a maldição que entrou na minha família, lá no tempo do meu avô, da minha avó. Irmãos, negativo. A partir do momento que você recebeu na tua vida o sangue de Jesus, nenhuma maldição ficou de pé. E a gente vê hoje, irmãos, muitos enganadores pegando a palavra de Deus, deturpando, para ganhar poder, para ganhar status, para ganhar dinheiro, comercializando a palavra de Deus. E por que é que as pessoas são enganadas? Porque elas não estão buscando a palavra de Deus. Elas querem o milagre de Deus, mas não querem Deus do milagre. Elas querem aquilo que Deus pode dar, mas não querem quem Deus é. Elas querem muitas vezes usar a Bíblia como se fosse uma espécie de horóscopo. Você já viu o horóscopo como é na rádio? Aparece lá, você é do signo de touro, hoje o teu dia vai ser assim, vista vermelho, para você ser feliz.
É mais ou menos assim, né? Hoje o signo de aquário, faça isso, porque se você fizer isso, irmão, a palavra de Deus não é horóscopo não, viu? Tem gente que pega aquelas caixinhas de promessa antiga, só pega os versículos bonitos, né? Não pega os versículos duros não, só pega os versículos bons, que você vai prosperar, que você vai enriquecer, mas aqueles versículos duros, ninguém quer a caixinha de promessa. Eu vou fazer uma caixinha de promessa só de versículo duro. Quero ver se alguém compra. Será que compra? Então, irmãos, Jesus está se revelando à igreja de Éfeso da seguinte forma: eu passeio pela igreja, eu estou olhando as igrejas, eu estou olhando o coração de cada um. Eu sei porque é que fulano de tal está ali, eu sei porque é que o Ítalo está ali, eu sei porque é que fulano está assim, eu sei qual a motivação. Jesus vê o que o homem não vê, ele percebe o que o homem não percebe, ele entende o que o homem não entende. Irmãos, as ações que nós fazemos, elas são pequenas. O que define realmente o que nós estamos fazendo é a motivação. Se eu estiver aqui pregando a palavra de Deus, mas minha motivação for errada, eu vou prestar conta com Deus. Se você está na igreja do Senhor, mas a sua motivação é que Deus abra os céus para você prosperar e enriquecer, sua motivação está errada. Você tem que estar aqui porque você ama a Deus e ama a palavra de Deus. Então Jesus, ele começa dizendo assim, ó: eu passeio pelas igrejas. Jesus passeia pela IBN, Jesus passeia pelas igrejas de Avilhã, passeia pelas igrejas do Ceará, passeia pelas igrejas do Brasil. Nunca se foi tão fácil abrir uma igreja, nunca se foi tão fácil. As pessoas não estão com temor de Deus, não querem seguir a direção do Senhor, querem seguir a direção do seu coração. Irmãos, Jesus, ele é amor, mas ele também é justiça. O julgamento começará pela sua casa. Ele passeia pela igreja. E Jesus dá um diagnóstico da igreja de Éfeso. Primeiro diagnóstico: eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. A igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava muito. Jesus começa elogiando a igreja de Éfeso, dizendo assim: vocês trabalham muito, eu estou vendo as obras de vocês. Preste bem atenção, ninguém é salvo pelas obras. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 8 diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não é por obras para que ninguém se glorie. Ou seja, irmãos, eu vou me chegar à salvação de Deus não é pelo que eu faço, é pelo que Jesus fez. Não é pelas minhas obras, porque se fosse pelas minhas obras, eu ia chegar lá no céu e ia dizer: olha aqui como eu sou bom, eu entrei no céu porque eu sou bom. E o Joãozinho não entrou porque ele não presta. Tinha um presbítero lá em Iguatu, já morreu, o presbítero Samuel Duarte. Ele dizia assim: irmãos, ele era bem simples. Quando nós chegar no céu, vamos ter 3 surpresas. A primeira surpresa é porque nós vamos estar lá. Essa é a primeira surpresa. A segunda surpresa é que a gente vai encontrar pessoas que a gente pensou que não ia estar lá e que vai estar. E a terceira surpresa é que a gente vai chegar lá procurando pessoas que a gente jurava que ia estar lá, mas não vai estar. Eita Deus, que a sabedoria dos mais velhos precisa ser respeitada. Precisa ser respeitada a sabedoria dos mais velhos. Viu? Primeira surpresa é porque nós vamos estar lá, pecador como eu, chegar no céu, glória a Deus. O apóstolo Paulo diz assim: Cristo se manifestou para salvar os pecadores, da qual eu sou o principal. Olha que coisa tremenda. Segunda surpresa é que a gente vai pensar que quem não está lá, que não ia conseguir chegar lá, vai estar lá, porque Cristo é graça, Jesus é amor. Aleluia. Irmãos, quem não conheceu, quem não viu Jesus salvando Dimas era aquele ladrão da cruz, pensou que ele foi morto e foi perdido. Jesus olhou para o ladrão e disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso.
Aleluia. E muitos que muitas vezes se vestem pomposamente, conhecem teologia, estão na igreja, não chegarão lá, sabe por quê? Porque tem o nome no livro de membros da igreja, mas não tem o nome no livro da vida. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, não se assustem, porque aqui é culto de ensino. Culto de ensino tem que ser assim, tem que ser ensino. As piores pessoas que eu tive o desprazer de conhecer na minha vida são pastores. Homens maus, coração duro, coração fechado. Como é que prega desse jeito? Como é que toma ceia desse jeito? Como é que pega no cálice e bebe o sangue de Jesus? Irmãos, cuidado, nem tudo que reluz é ouro. E nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, Jesus ele diz para a igreja de Éfeso: eu conheço as tuas obras, eu sei que tu é uma igreja que trabalha. Aí Jesus diz assim: ó, eu sei que tu não suporta os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, mas o encontraste mentirosos. Perceba, a igreja de Éfeso era uma igreja madura, irmãos. Era uma igreja que trabalhava e uma igreja que tinha boa doutrina. Ninguém enganava a igreja de Éfeso não. Agora perceba, quem foi o pastor fundador de Éfeso? O apóstolo Paulo. Não foi qualquer um. Depois que o apóstolo Paulo saiu, seu filho na fé Timóteo pastoreou Éfeso. Depois que o Timóteo saiu, diz a história, a tradição cristã, que o próprio apóstolo João também foi pastor daquela igreja. Irmãos, que igreja abençoada de pastor. Apóstolo Paulo, Timóteo, João. Diz a tradição cristã que Maria, mãe do Salvador, congregou nessa igreja. Olha que coisa tremenda. Não era qualquer igreja, era uma igreja que tinha trabalho e uma igreja que entendia, que tinha doutrina. Olha só, no tempo de Jesus, aliás, no tempo dos apóstolos já apareceram falsos profetas. Pastor Ítalo, me diz como é que eu descubro como é um falso profeta. Jesus ele diz assim, ó: pelos seus frutos os conhecereis. Tem um texto aqui, eu vou ler para os irmãos, não precisa vocês abrirem não. Como é que a gente descobre um falso profeta? Está aqui, ó. 2 Pedro, capítulo número 2. Primeiro, houve também entre vocês falsos profetas, e também haverá falsos mestres. Eles introduzirão heresias, negarão o Senhor. Versículo de número 3. Por ganância explorarão o povo com palavras manipuladoras. Olha só, irmãos. O apóstolo Pedro ainda diz assim: e farão de vocês um comércio. Está acontecendo isso hoje, irmãos? A palavra de Deus é muito atual. Irmãos, tem 2000 anos. Daqui 2000 anos. Não é 2 anos, não é 200 anos, é 2000 anos. Por isso que Billy Graham diz: essa palavra é mais atual do que o jornal de amanhã. Olha que coisa tremenda. Eles são dissimulados, eles manipulam o povo, eles fazem do povo comércio e usam palavras fingidas. Lá no grego, palavra fingida é manipulação. Eu me lembro, irmãos, que lá na cidade de Iguatu, eu falo muito de Iguatu porque eu passei 7 anos pastoreando lá. Um irmão chegou para mim e disse assim: pastor, ele veio congregar na igreja, mas veio tão atemorizado, porque ele acreditava que para ele ser abençoado, existia um princípio de que tudo que ele fosse comprar para ele tinha que comprar primeiro para o pastor dele. Então, se ele fosse comprar um óculos, ele tinha que comprar primeiro um óculos para o pastor dele. Se ele fosse comprar um tênis, ele tinha que comprar primeiro um tênis para o pastor dele. Se ele fosse comprar uma roupa, do mesmo jeito. Se fosse viajar, ele tinha que pagar primeiro uma passagem para o pastor dele. Quando ele começou a descobrir que aquilo era manipulação, ele chegou. Detalhe, preste bem atenção no que eu vou dizer.
a esposa dele tinha perdido um bebê e depois engravidou. Ele trabalhou muito, juntou dinheiro para fazer um parto em um hospital particular. E o pastor dele disse: não, eu vou botar ela no hospital público, você vai pegar esse dinheiro e vai dar de oferta. E ele chegou tão atemorizado porque ele disse que quando ele foi falar com esse líder, para que esse líder romper com o líder, sair da igreja do líder, sabe o que o líder disse? Pois tá bom, você pode sair, mas peguei a bênção que estava sobre a tua vida. Olha só, peguei a bênção que estava sobre você. Irmãos, sabe por que isso acontece? Porque as pessoas não gostam da palavra de Deus. E as pessoas são enganadas. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de saber o porquê. Pastor Neto chegou aqui, seja bem-vindo em nome de Deus. Sempre gostei de saber o porquê. Estão ensinando por que está na palavra. A igreja de Éfeso era essa igreja. Até aqui só coisa boa dessa igreja. Uma igreja que trabalhava, uma igreja que tinha boa doutrina, uma igreja que teve bons pastores. Mas a Bíblia vai nos dizer, versículo de número 3, que ela tinha perseverança, ela suportou tribulação, ela não desfaleceu. Mas no versículo de número 4, Jesus ele encontra um problema na igreja de Éfeso. Eu tive um pastor quando eu era criança que ele dizia assim: Jesus ele enxerga uma pichilinga em cima de uma pedra de mármore preto, dentro de um quarto, uma porta fechada e a luz apagada. Dizia desse jeito. Você sabe o que é pichilinga, né? Sabe, a pichilinga é um inseto bem pequenininho, né? Ele vê uma pichilinga em cima de uma pedra de mármore preto, dentro de um quarto, uma porta fechada e a luz apagada. Ou seja, irmãos, Jesus vê o mais profundo do nosso coração. Hebreus capítulo 4, versículo de número 12, a palavra de Deus diz assim: a palavra de Deus é como uma espada cortante que penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. E no versículo 13 diz assim: porque todas as coisas estão nuas e transparentes aos olhos daquele que nós vamos prestar conta. Aqui na palavra, nada passa desapercebido dos olhos do Senhor. Um dia o rei Davi estava no palácio, enquanto os reis estavam na guerra, ele estava em cima do palácio passeando. Aí a Bíblia diz que ele olhou e viu uma mulher bem bonita tomando banho na frente do palácio. Ele olhou aquela mulher nua, bonita. Aí disse: quem é essa mulher? Essa mulher casada com um soldado teu. Traga ela aqui. E deu um banquete para a mulher. E vocês conhecem aquela história. Adulterou com Batseba, fez tudo o que fez. O coitado do Urias não sabia ler. Não sabia ler. Ele pegou Davi. Olha como Davi foi mal. Fez uma carta, entregou na mão de Urias, para Urias levar até o capitão do exército. Na carta estava dizendo assim: ó, coloca Urias na frente da batalha para ele morrer. O homem levou a própria sentença de morte. Mas a Bíblia diz que Deus viu e aquilo foi mal aos olhos do Senhor. Escapou de todo mundo, mas não escapou do Senhor. Os olhos do Senhor. Por isso que em Apocalipse capítulo de número 1, já que nós estamos falando de Apocalipse, quando vai falar de Jesus, diz assim: seus cabelos eram brancos como a neve, sabedoria. Da sua boca sai uma espada afiada, sua palavra. Seus pés é como latão reluzente, santidade. Na sua coxa tem o nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E os seus olhos como é? É como chama de fogo, que vê o mais oculto do coração do homem. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. O profeta Natan chegou para ele, contou aquela história, diz: Davi, o que é que nós vamos fazer com esse homem?
Davi disse: esse homem merece morrer. Pois bem, esse homem é você. Esse homem é você. Nada passa desapercebido aos olhos. E no versículo de número 4, Jesus ele diz assim: você fez muita coisa boa, mas eu tenho contra ti uma coisa: você deixou o primeiro amor. A igreja que abandonou o primeiro amor. Irmãos, você lembra quando você aceitou Jesus? Como era bom? Gostava de orar, gostava de vir para a igreja, jejuava, lia a Bíblia. Olha que coisa maravilhosa, se deleitava com as coisas de Deus. E parece que o tempo vai passando, pastora Karina, e a gente vai deixando aquele primeiro amor de lado. Eu gosto dessa linguagem primeiro amor, porque ela remete ao amor que a gente sente. Eu, apaixonado por Isamanda, pegava minha moto e ia lá para Jaguari, para casa dela. Hoje eu tenho que ir de carro, porque de moto é muito sofrido. Né? Ou seja, o primeiro amor. Eu vi uma vez no jornal, eu vou abrir parênteses, viu, irmãos, para explicar o que é o primeiro amor. Eu li no jornal a história de um homem que foi casado 60 anos, missionário Zionete. E ele estava bem velhinho com a esposa dele, os dois bem velhinhos. Aí o repórter disse assim: o senhor namorou há quanto tempo? Ah, meu filho, namorei 2 anos. Como era o namoro antigamente? Eu andava 10 quilômetros, pegava meu jumento, subia no jumento, andava 10 quilômetros de jumento todo sábado. Tinha um rio, eu deixava o jumento amarrado do lado do rio, tirava minha roupa, dobrava para não ficar feio, botava na minha cabeça, atravessava no nado cachorrinho, o rio, pedia licença ao pai dela, pedia licença à mãe, dava um beijo na mão, só podia ver depois no outro final de semana, voltava para trás. Aí o repórter perguntou assim: valeu a pena tudo isso? Ele disse: valeu. Fazia de novo? Fazia. Esse é o primeiro amor. E a igreja de Éfeso, que era uma igreja trabalhadora, que era uma igreja teologicamente saudável, a igreja de Éfeso, que era uma igreja que sofreu muita perseguição. 3 dos seus pastores foram assassinados. Aliás, 2 dos seus pastores foram assassinados. O apóstolo Paulo decapitado, Timóteo apedrejado, Maria, mãe do Salvador, que congregou naquela igreja, morreu em Éfeso. Uma igreja sofrida, mas que deixou o primeiro amor. Eu me pergunto, irmãos, se nós também não deixamos o primeiro amor. Eu pergunto a você nessa noite: será que você ainda ora como orou? Será que você lê a Bíblia como você já leu? Será que você já se consagrou como um dia você se consagrou? E o chamado de Deus para mim e para você nesta noite é: voltem ao primeiro amor. IBM de Milhã, precisamos ter luz na nossa cabeça para não sermos enganados pelas falsas doutrinas, mas a gente também tem que ter fogo no nosso coração para amar as coisas de Deus. Olha, eu gosto muito de estudar, acho que os irmãos já perceberam, mas eu vou dizer uma coisa: se você estudar e não orar, não vale nada. Tem que orar também, tem que depender do Senhor, tem que ser humilde na presença de Deus, tem que chorar na presença de Deus, tem que se deleitar na palavra. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia e chorou porque sentiu o Espírito Santo de Deus falando com você? Aí a gente muitas vezes, irmãos, sabe o que a gente quer? Revelação, profecia, visão. Eu não sou contra nada disso e eu creio em tudo isso. Eu creio que Deus tem uma palavra na hora certa no coração, creio nas visões, creio nas profecias, creio nos dons espirituais, nos 9 dons. Mas quem muito busca dom, acaba em vez de ter visão, tendo visagem. Em vez de profecia, vai ter profetada. E em vez de revelação, vai ter revelamento.
Nós precisamos ser sábios na presença do Senhor. Você deixou o primeiro amor, Éfeso. Volte a orar, Éfeso. Volte a ler a palavra. Volte a buscar o Senhor. Volte a se deleitar nas coisas de Deus. Irmãos, muitas vezes a gente está tão atarefado também. Cuidado para o teu trabalho não virar um ídolo. Cuidado. Tem muita gente que trabalha tanto, eu trabalho tanto, eu estou cansado, não tenho tempo para nada. Pensa que é bonito falar isso. Não é bonito não. Não tem tempo para vir para a igreja, não tem tempo para fazer uma caminhada, não tem tempo para orar, não tem tempo para ler um livro, não tem tempo para estar com a família. Irmãos, Pai de Deus, não, cuidado, para você não estar adorando o seu trabalho, para você não estar adorando as coisas da terra. Aqui tudo vai passar, irmãos. Aqui a gente não leva nada não. A gente tem que trabalhar e tem que amar o trabalho, tem que amar o estudo, tem, mas também temos que amar o céu em primeiro lugar. É as coisas de Deus em primeiro lugar. O que é que Jesus diz então? Lembra-te de onde tu caíste. Lembra do teu primeiro amor. Arrepende-te. A palavra arrependimento significa mudança de mente, mudança de rota, mudança de caminho. Pratica as primeiras obras. Se tu orava, volte a orar. Se tu lia a Bíblia, leia novamente. Se você buscava a Deus, busque mais. Se você se consagrava, se consagre mais. Volte, lembra de onde você caiu. Tem muita gente que está lembrando o passado, para as coisas ruins, para as coisas negativas. Lembra das coisas boas, das experiências que você já teve com Deus, do teu amor pelo Senhor e de tudo aquilo que Deus já fez por você. O Espírito Santo de Deus já falou tanto com você. Jesus já falou tanto contigo. Já trabalhou no teu coração, já tirou o teu pecado, já te banhou no sangue dele, já escreveu o teu nome no livro da vida. Pensa nisso, olha para isso, se alegra com isso. Aleluia. Porque se você não se arrepender, brevemente eu virei a ti e removerei você do seu candeeiro. O que é candeeiro? Lamparina. Eu lembro quando eu era pequeno, que eu ia para a casa da minha avó, lá em Independência, eu lembro da lamparina que tinha lá na casa da minha avó, que a gente acendia a lamparina com querosene. Eu lembro da lata de querosene. Eu lembro que tinha um desenho de um jacaré na lata da querosene. Quem aí já tem? Quem lembra também? Pois é. Agora eu vou lhe dizer uma coisa. A pastora Karina está dizendo, foi no meu tempo não. A pastora Karina, querendo ser mais jovem que eu. Olha. Mas irmãos, se uma lamparina não prestar para acender, o que é que a gente faz com ela? A gente joga fora. Se uma igreja não tem brilho, para que ela serve? Qual é a beleza da igreja? A beleza da igreja não é essa estrutura. É bonito, mas não é a beleza da igreja. Qual é o tesouro da igreja? Não são as coisas materiais que a gente compra e se desgasta. A beleza da igreja são as vidas. O tesouro da igreja é o amor que ela tem por Jesus. As vidas é a beleza da igreja. O amor a Jesus é o tesouro da igreja. Nós não podemos perder esse tesouro. Precisamos amar Jesus. Jesus, 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 Jesus. Irmãos, se tem uma coisa que a igreja precisa é de Jesus, é da presença de Jesus. Aqui não pode faltar é a presença do Mestre. O Mestre está aqui, aleluia. Se você não se arrepender, Éfeso, se você não voltar ao primeiro amor, se você não orar como você já orou, se você não se consagrar como você já se consagrou, eu virei a ti, porque você vai perder o teu brilho. O cristão é chamado por Jesus de sal da terra e luz do mundo.
Entretanto, se o sal perder o sabor, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Assim disse o Mestre. Uma lâmpada, uma lanterna, uma lamparina, um candeeiro, ninguém acende para colocar debaixo de uma vasilha, não. A gente acende e coloca no lugar mais alto, para que todos vejam ele brilhando. Assim é o nosso brilho. Verso de número 6. Tem, porém, ao teu favor que odeia as obras dos nicolaítas. Jesus ainda diz assim: eu também odeio os nicolaítas. Eu também odeio as obras deles. Quem era esse povo? E quem são os nicolaítas hoje? Quando a gente vai estudar a história, existia um homem chamado Irineu. Ele foi bispo. Ele foi bispo na França, abriu igrejas, ganhou almas para Jesus, escreveu livros. Nós temos livros de Irineu hoje, por exemplo, Contra as Heresias, é um dos seus livros. Irineu era filho na fé de Policarpo, que era pastor da próxima igreja que a gente vai estudar, que é Esmirna. E Policarpo era discípulo, filho na fé de João, o apóstolo. Olha só. Irineu vai dizer que os nicolaítas eram os homens que haviam seguido um diácono. Atos capítulo 6, versículo de número 5, a Bíblia vai dizer que naquela época separavam 7 homens para serem diáconos. Um desses homens era Nicolau. E a história cristã vai nos dizer que possivelmente Nicolau se desviou do evangelho puro e um grupo seguiu Nicolau. O que é que Nicolau pregava? Segundo alguns estudiosos, você pode fazer o que você quiser, desde que você esteja na igreja. Você pode caminhar do jeito que você quiser. Lá fora, lá na cidade de Éfeso, haviam templos pagãos onde havia muita prostituição. Os nicolaítas diziam que as pessoas podiam, os cristãos podiam ir nesses templos e vir para a igreja. Era tudo permitido. Irmãos, sabe quem são os nicolaítas hoje? São esses pregadores onde tudo é permitido. Não existe pecado mais. Não se prega mais contra o pecado. Tudo é permitido. O que importa é você estar na casa de Deus. Não é assim, irmãos. Não é assim. A palavra de Deus nos manda nos santificarmos. Foi cantado hoje aqui no púlpito dessa igreja sobre vestes brancas. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Os nicolaítas são os pregadores que pregam que tudo é permitido, que você pode fazer o que bem quiser. A outra igreja que nós vamos estudar mais na frente vai associar os nicolaítas com Balaão, com a doutrina de Balaão. O que é a doutrina de Balaão? A gente vai estudar. A doutrina de Balaão é aquela onde os pecados são aceitos, os pecados sexuais são aceitos, os pecados de ganância são aceitos. Irmãos, mas o Evangelho de Jesus nos manda abandonar o pecado. O Evangelho de Jesus nos manda abandonar o pecado. Eu tive uma experiência que machucou meu coração como pastor. Tinha um irmão na igreja, congregava na igreja, ele ia para a igreja sempre. Era fiel ao Senhor no sentido de não faltar culto. Era dizimista fiel, pastor Neto. A sua mãe, uma senhora já de muita idade, se converteu, já idosa. E nós marcamos o discipulado para o batismo. Ela fez o discipulado inteiro, ele fez o discipulado inteiro.
E aí ele chegou para mim e disse assim: pastor, eu tenho que lhe revelar uma coisa. Que, irmão? Eu vivo amasiado com outro homem há 13 anos. Eu quero me batizar. O que é que a palavra de Deus ensina sobre isso? Humanamente falando, ele era uma pessoa adequadíssima para se batizar. Mas infelizmente, como pastor, eu não pude batizar. Batizei a sua mãe. No dia do batismo ele chorava copiosamente. Copiosamente. Existem momentos na nossa vida que a gente não pode deixar que as emoções nos dominem. A gente não tem que seguir as nossas emoções, a gente tem que seguir o que a palavra de Deus diz. E se a palavra de Deus ela é contrária a algo, a gente vai amar, a gente vai doutrinar, a gente vai confrontar, a gente vai abraçar, mas a gente tem que seguir a palavra. É duro, não é verdade? Mas a gente vai hoje para São Paulo. Lá em São Paulo tem igrejas só para gays, que Fortaleza, o pastor é casado com outro homem, a pastora é casada com outra mulher, né? Pode tudo. Pode tudo. Irmãos, qual é a igreja que Jesus vai buscar? Pensa nisso. Qual é a igreja que Jesus vem buscar? É duro, não é? Uma palavra como essa, mas a gente tem que refletir e colocar no nosso coração. Nós não podemos abraçar o pecado. A gente pode abraçar o pecador, e detalhe, irmãos, todos nós estamos sujeitos ao pecado. O apóstolo Paulo disse assim, eu esmurro meu corpo e o reduzo à servidão, para que, havendo eu pregado, não venha eu mesmo ser reprovado. É preciso entender que nós temos que abraçar o pecador, mas não a prática do pecado. Como igreja a gente tem que dizer, isso é certo e isso é errado. A palavra de Deus vai nos dizer lá no livro do profeta Jeremias: ai dos pastores que dizem que o errado é certo e que o certo é errado. A palavra de Deus tem que ser seguida. Não é o Ítalo, não é o pastor Neto, não é a pastora Karina, não é a doutrina de um homem, é a doutrina da palavra de Deus. A palavra nicolaíta significa conquistador de gente. Sabe qual a segunda característica dos nicolaítas? Eles são bons de lábia. Você já viu aquela pessoa que tem uma voz tão boa, é tão inteligente, tem uma oratória tão perfeita, que seduz com as palavras, que assalta o coração do povo com as palavras? Tome cuidado, irmãos. Tome cuidado. Peça para o Espírito Santo te dar discernimento. Eu nunca vi um falso profeta sendo uma pessoa sem carisma. Geralmente, falso profeta tem muito carisma e tem pouco caráter. Agora, entre ter carisma e ter caráter, é preferível que nós tenhamos caráter. Entre ter aparência e ter essência, é preferível que nós venhamos ter essência. Você sabe que Jesus contou uma parábola do joio e do trigo. Se você pegar uma semente de joio e colocar na sua mão esquerda, e pegar uma semente de trigo e colocar na sua mão direita e comparar, elas são tão parecidas, são idênticas. Mas uma é uma semente boa e a outra é uma semente má. Não está na aparência, está na essência. Não está naquilo que o olho humano pode ver, está naquilo que o olho de Jesus pode ver. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Não é o homem que está falando, é o Espírito Santo que está falando. Não é o ídolo que está falando, não é uma palestra que está sendo dada, é a palavra que está sendo pregada. Quem tem ouvidos para receber, receba. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Aquele que venceu, darei o direito a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Deus colocou Adão e Eva lá no jardim do Éden, colocou uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Tu coma de todas as sementes, de todas as frutas, Adão, de todas as árvores, só não toca nesta árvore. E Adão foi lá, Eva comeu, deu para o seu marido, o marido comeu, se olharam e se perceberam nus. Ficaram envergonhados e resolveram fugir de Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal, quando comido o seu fruto, é a representação do pecado e da queda. A árvore da vida é a representação da salvação eterna. Aquele que vencer, aquele que ouve o Espírito e obedece o Espírito, comerá do fruto da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. A salvação, irmãos, ela é uma promessa para mim e para você. E a salvação, missionária Cindiane, ela acontece em 3 tempos: no passado, no presente e no futuro. Ela acontece no passado com a redenção, ela acontece no presente com a santificação, e ela vai acontecer no futuro com a glorificação. O apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, versículo de número 20, que isso que é corruptível, aliás, lá em 1 Coríntios capítulo 15, isso que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, isso que é mortal se revestirá de imortalidade. E em Filipenses 2,20 ele vai dizer que o nosso corpo será glorificado, porque do jeito que Jesus é, nós seremos também. Aleluia! É uma obra gloriosa. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. E estaremos para sempre com o Senhor. Comeremos do fruto da árvore da vida no paraíso de Deus. Não porque nós mereçamos, mas porque o amor de Jesus nos alcançou. Essa foi a primeira carta, a carta à igreja de Éfeso. Ainda tem mais 6. Ainda tem mais 6. Mas eu te faço uma pergunta hoje. Se Jesus hoje fosse te mandar uma carta para você, que tipo de carta Jesus mandaria? Que tipo de carta Jesus mandaria? Pense nisso. Se o Cristo fosse mandar para a Igreja Batista Missionária de Milhão uma carta, que carta o Senhor mandaria? Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Porque só Ele pode guiar essa igreja. Só Ele pode guiar você. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Quantos foram abençoados nessa noite com amém? Aleluia! Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Senhor nosso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, voltar ao primeiro amor. Nós queremos voltar ao primeiro amor, Jesus. Nós queremos colocar a nossa vida no Teu altar. Nós queremos que a nossa vida, Jesus, esteja em Ti e Tu em nós, para que nós possamos, Senhor, meu Deus e meu Pai, não cairmos, não nos afastarmos do primeiro amor, aquele amor que nós amamos, que nós servíamos, que nós orávamos, que nós nos consagrávamos. Nós queremos, Senhor, que o Senhor avive o nosso coração para amarmos mais
mais a Ti, a Tua casa, a Tua presença, Pai. Ô Espírito Santo de Deus, trabalha em nossa vida, trabalha em nossos corações. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor com o hino. Aleluias. Vamos louvar ao Senhor com esse hino. Coloca a mão no seu coração. Comece a orar ao Senhor nessa noite. Comece a fazer um diagnóstico do seu coração, de como você está. Aleluias. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever, eu quero reconstruir e vou regressar ao caminho, ouvir as primeiras obras, Senhor. E eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. E eu vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. E eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Só a igreja cante mais uma vez, eu quero voltar. Eu quero